Garota aceita o contrato sem amor, mas o milionário nunca imaginou que acabaria se apaixonando por ela. Inscreva-se no canal e conte nos comentários de onde você está assistindo essa história. O ar-condicionado do Hospital Municipal Miguel Couto lutava contra o calor sufocante de março no Rio de Janeiro, mas parecia estar perdendo a batalha. Sofia Miranda ajustou o uniforme branco já úmido de suor enquanto caminhava pelos corredores lotados, carregando uma bandeja com medicamentos para o setor de oncologia. Aos 26 anos, ela já havia visto sofrimento suficiente para várias vidas, mas ainda não havia se acostumado com o peso que cada dia trazia. "Sofia, sua mãe está no telefone da recepção", gritou Carla, uma das técnicas de enfermagem, por cima do barulho dos equipamentos e conversas dos pacientes. Sofia franziu a testa. Sua mãe, Lúcia, nunca ligava para o hospital durante o expediente. Entregou rapidamente os remédios e correu até a recepção, o coração já acelerado por uma intuição ruim. "Mãe? O que aconteceu?" "Filha." A voz de Lúcia trêmula do outro lado da linha fez o estômago de Sofia gelar. "Acabei de sair do médico. Os exames, eles encontraram algo." As pernas de Sofia fraquejaram. Ela se apoiou no balcão da recepção, tentando processar as palavras que não queria ouvir. "O que você quer dizer com algo, mãe?" "É câncer, Sofia, no pâncreas." A voz de Lúcia quebrou. "O doutor disse que é agressivo, que preciso começar o tratamento imediatamente." O mundo ao redor de Sofia pareceu desacelerar. Os ruídos do hospital se tornaram um eco distante, como se ela estivesse debaixo d'água. Sua mãe, que havia criado ela sozinha após a morte de seu pai, quando Sofia tinha apenas 12 anos, sua mãe, que trabalhava como faxineira em 3 lugares diferentes para pagar seus estudos de enfermagem, sua mãe que nunca havia se queixado de nada na vida. "Sofia, você está aí?" "Estou, mãe. Estou aqui." Sofia limpou as lágrimas que começaram a cair sem que ela percebesse. "Onde você está? Vou buscar você agora." "Não, filha. Você está trabalhando. Vou para a casa de ônibus mesmo." "Mãe, eu vou buscar você. Não discuta comigo." Sofia desligou e correu até o chefe de enfermagem, Ronaldo, um homem de 50 anos que a conhecia desde quando ela era estagiária. "Ronaldo, preciso sair mais cedo hoje. É uma emergência familiar." Ele olhou o rosto vermelho de Sofia e assentiu sem questionar. "Vá. E se precisar de alguns dias, me avise." 1 hora depois, Sofia estava sentada na pequena sala de estar do apartamento de 2 quartos em Madureira, onde havia crescido, segurando as mãos de sua mãe enquanto ela explicava os detalhes do diagnóstico. Câncer de pâncreas, em estágio 2, tratamento agressivo necessário. Chances de cura de 60% se iniciado imediatamente. "O SUS vai cobrir parte do tratamento", disse Lúcia, tentando soar otimista. Mas o médico recomendou uma clínica particular em Ipanema. Disse que o equipamento de lá é mais moderno, que as chances seriam melhores. Sofia já sabia onde essa conversa estava indo. "Quanto custa, mãe?" R$ 200.000 para todo o tratamento. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Sofia ganhava R$ 3.000 por mês no hospital. Mesmo que conseguisse um empréstimo, jamais conseguiria pagar uma quantia dessas. Ela olhou ao redor do pequeno apartamento, calculando mentalmente o valor de tudo que possuíam. Não chegaria nem perto. "Mãe, a gente vai dar um jeito. Vou procurar outros hospitais, outras opções." "Sofia, minha filha." Lúcia segurou o rosto da filha com as 2 mãos. "Eu já vivi. Se for minha hora..." "Não." Sofia se levantou bruscamente. "Não fale assim. Você não vai morrer, eu não vou deixar. A gente vai conseguir esse dinheiro, não importa como." Naquela noite, Sofia ficou acordada até tarde pesquisando na internet sobre empréstimos, financiamentos, qualquer coisa que pudesse ajudar. Mas a realidade era cruel. Sem bens para dar como garantia e com a renda que tinha, nenhum banco emprestaria nenhum décimo do que precisava. Às 3 da manhã, exausta e desesperada, ela se permitiu chorar. Chorou pela injustiça, pela impotência, pela mulher que havia sacrificado tudo por ela e agora precisava de sua ajuda quando ela não tinha nada a oferecer. Foi então que seu celular tocou. Uma mensagem de um número desconhecido. "Tenho uma proposta que pode resolver seus problemas financeiros. Se interessar, me procure amanhã no Copacabana Palace às 15 horas. Pergunte por Gabriel Mendes na recepção. Sei sobre sua situação e posso ajudar."
Sofia releu a mensagem pela 10ª vez, enquanto estava parada em frente ao imponente Copacabana Palace. O hotel de luxo parecia ainda mais intimidador sob o sol forte da tarde carioca, com suas fachadas brancas refletindo a luz e os porteiros impecavelmente vestidos, recebendo hóspedes que claramente pertenciam a um mundo muito diferente do dela. Ela olhou para o próprio reflexo no vidro da entrada. Havia escolhido sua melhor roupa, uma blusa social azul marinho e uma saia preta que usava em entrevistas de emprego, mas ainda assim se sentia completamente fora de lugar. Quem era esse Gabriel Mendes? Como ele sabia sobre sua situação? E, mais importante, isso não poderia ser algum tipo de golpe? Com licença, senhorita. O porteiro a observava com um sorriso profissional, claramente percebendo sua hesitação. Estou procurando por Gabriel Mendes. Tenho um encontro marcado. Claro, o Sr. Mendes a está esperando no bar do terraço. 12º andar. O elevador subiu silenciosamente, e Sofia tentou controlar os nervos. Havia passado a manhã inteira pesquisando sobre Gabriel Mendes na internet. CEO da Tech Brasil, uma das maiores empresas de tecnologia do país, 32 anos, formado em administração pela FGV e com MBA nos Estados Unidos. Filho de uma família tradicional do Rio, aparentemente solteiro. As fotos mostravam um homem alto de cabelos castanhos e olhos verdes, sempre impecavelmente vestido em eventos sociais. Mas isso só tornava tudo mais confuso. Por que um milionário como ele conheceria sua situação? Por que se interessaria em ajudá-la? As portas do elevador se abriram revelando um terraço deslumbrante com vista para a praia de Copacabana. O bar estava quase vazio devido ao horário, e Sofia imediatamente identificou Gabriel Mendes sentado em uma mesa próxima à sacada. Ele era ainda mais imponente pessoalmente. Alto, ombros largos, vestindo um terno cinza escuro que provavelmente custava mais do que ela ganhava em 3 meses. Ele se levantou quando a viu se aproximando, e Sofia notou como seus olhos verdes a analisavam rapidamente, como se estivesse avaliando uma aquisição comercial. Sofia Miranda. Sua voz era grave, confiante. Obrigado por vir. Por favor, sente-se. Sofia se sentou na cadeira que ele indicou, hiperconsciente de cada movimento. Como o senhor conseguiu meu telefone? Como sabe sobre minha situação? Gabriel serviu água em um copo e o empurrou em sua direção. Tenho contatos no hospital onde você trabalha. Soube sobre o diagnóstico de sua mãe e sua necessidade de recursos para o tratamento particular. Isso não explica por que um estranho me chamaria aqui. Porque não sou completamente estranho e porque tenho uma proposta que pode beneficiar nós dois. Gabriel se recostou na cadeira, seus olhos fixos nos dela. Vou ser direto, Sofia. Preciso de uma esposa. Sofia quase se engasgou com a água. Desculpa? Por 1 ano. Um casamento de contrato puramente comercial. Em troca, pago R$300 mil, suficiente para o tratamento de sua mãe e ainda sobra para vocês duas. O terraço girou ao redor de Sofia. Ela agarrou a mesa para se estabilizar. O senhor está falando sério? Completamente. Meu avô deixou uma cláusula no testamento. Preciso estar casado até meu aniversário de 33 anos, que é em 6 meses, ou perco o controle da empresa. É uma condição arcaica, mas é a realidade. E por que eu? Existem milhares de mulheres no Rio de Janeiro. Gabriel sorriu pela primeira vez, um sorriso que não chegou aos olhos. Porque você precisa do dinheiro o suficiente para aceitar um acordo puramente comercial. Não vai se envolver emocionalmente, não vai criar expectativas românticas. Para você será apenas um trabalho. As palavras dele a atingiram como um tapa. Ela se levantou bruscamente. O senhor acha que, porque sou pobre, vou me vender? Não é se vender. É um contrato de trabalho. 1 ano da sua vida em troca da vida da sua mãe. Gabriel permaneceu sentado, impassível. Pense nisso, Sofia. Sua mãe pode começar o tratamento na próxima semana. Você pode salvar a vida dela. Sofia parou no meio do movimento de sair. A menção de sua mãe a fez hesitar. Lúcia estava em casa neste exato momento, provavelmente pesquisando sobre o câncer na internet, tentando encontrar esperança em estatísticas sombrias. Que tipo de deveres esse casamento envolveria? A pergunta saiu mais baixa do que ela pretendia. Aparecer comigo em eventos sociais, morar na minha cobertura,
convencer minha família e os acionistas de que somos um casal real. Nada físico, obviamente. Quartos separados, vidas separadas quando não estivermos em público. E depois de 1 ano, divórcio amigável. Você volta para a sua vida, eu mantenho minha empresa. Sua mãe está curada. Sofia voltou a se sentar, as pernas tremendo. 300 mil reais. Suficiente não apenas para o tratamento, mas para dar uma vida digna para sua mãe durante a recuperação, sem preocupações financeiras, sem trabalhar como faxineira até se esgotar. Preciso pensar. Claro, mas não demore muito. O tempo não está do nosso lado. Gabriel tirou um cartão do bolso e o colocou sobre a mesa. Meu número particular. Me dê uma resposta até amanhã à noite. Sofia pegou o cartão, seus dedos tremendo ligeiramente. Por que está fazendo isso? Por que não encontra alguém do seu mundo social? Gabriel ficou em silêncio por um longo momento, olhando para a praia lá embaixo. Por que mulheres do meu mundo social querem se casar comigo de verdade? E eu não posso permitir isso. Havia algo na voz dele, uma dureza que Sofia não conseguiu decifrar completamente. Ela guardou o cartão na bolsa e se levantou. Vou pensar na sua proposta, Sr. Mendes. Gabriel. Se vamos ser casados, pode me chamar de Gabriel. Sofia assentiu e se dirigiu ao elevador, sentindo o peso do olhar dele em suas costas. Enquanto as portas se fechavam, uma única pergunta ecoava em sua mente. Ela estava considerando salvar sua mãe ou vender sua alma. Sofia passou a noite inteira andando de um lado para o outro no pequeno quarto que dividia com a mãe. Lúcia havia dormido cedo, exausta pelos exames e pela tensão do dia, mas Sofia não conseguia nem se aproximar da cama. O cartão de Gabriel estava sobre a penteadeira, como um lembrete constante da decisão impossível que precisava tomar. Às 5 da manhã, ela desistiu de tentar dormir e foi para a cozinha preparar café. Enquanto a água esquentava, olhou pela janela para o movimento já começando nas ruas de Madureira. Vendedores ambulantes montando suas barracas, trabalhadores esperando o ônibus, crianças correndo para a escola. Sua vida, seu mundo, tudo tão diferente dos terraços com vista para Copacabana. Filha, você não dormiu nada? Lúcia apareceu na porta da cozinha, o rosto ainda inchado de sono. Dormi um pouquinho. Sofia serviu café para as 2 e se sentou à mesa pequena onde faziam todas as refeições há anos. Mãe, preciso conversar com você sobre uma coisa. Lúcia se sentou imediatamente alerta. Aconteceu alguma coisa no hospital? Não é do hospital. Sofia respirou fundo. Recebi uma proposta para conseguir o dinheiro do seu tratamento. Pelos próximos 20 minutos, Sofia explicou tudo. A mensagem misteriosa, o encontro no Copacabana Palace, Gabriel Mendes e sua proposta insana. Lúcia escutou em silêncio, ocasionalmente franzindo a testa, mas sem interromper. Um casamento falso, disse Lúcia finalmente. Por 1 ano. 300 mil reais, mãe. Suficiente para seu tratamento e ainda sobra. E o que esse homem ganha com isso? A herança dele. Aparentemente o avô deixou uma condição no testamento. Lúcia ficou em silêncio por um longo tempo, mexendo o café já frio. Sofia, eu não quero que você faça isso por minha causa. Mãe, me escuta. Lúcia segurou a mão da filha. Eu já vivi, já te criei, já vi você se formar. Se for minha hora, pelo menos vou sabendo que você se tornou uma mulher íntegra, honesta. Não é sobre integridade, mãe. É sobre encontrar uma solução. É sobre você se casar com um estranho por dinheiro. Como você acha que vou me sentir sabendo que fiz minha filha? Lúcia parou a voz embargada. Não é um casamento de verdade. É um trabalho, mãe, um trabalho muito bem pago. Sofia Miranda olha para mim. Lúcia ergueu o queixo da filha, forçando-a a manter contato visual. Você sempre foi teimosa igual a seu pai. Se você já decidiu fazer isso, nada que eu disser vai te impedir, não é? Sofia sentiu as lágrimas queimarem os olhos. Sua mãe a conhecia bem demais. Eu não consigo te perder, mãe. Não agora, não assim. Então me promete uma coisa. Lúcia apertou as mãos da filha. Promete que não vai perder quem você é no meio disso tudo. Promete que não vai deixar esse mundo de dinheiro mudar você. Prometo. Lúcia assentiu lentamente. E promete que se esse homem te desrespeitar de qualquer forma, você sai de lá na hora. Não importa o dinheiro, não importa a minha doença.
Sua dignidade vale mais que minha vida. Mãe, não fala assim. Promete, Sofia. Prometo. 2 horas depois, Sofia estava no hospital tentando se concentrar no trabalho, enquanto sua mente fervilhava. Durante o intervalo do almoço, ela se trancou no banheiro e ligou para o número do cartão. Gabriel Mendes. Sou eu, Sofia. Aceito sua proposta. Houve uma pausa breve do outro lado. Ótimo. Preciso que você renuncie ao hospital hoje. Vamos nos casar na sexta-feira. Sexta-feira? Mas isso é daqui a 3 dias. Meu aniversário é em 5 meses e meio. Não podemos perder tempo. Meu advogado vai preparar o contrato hoje. Você assina amanhã. Quinta-feira fazemos o enxoval. E sexta-feira, cartório. A cabeça de Sofia girava. Eu nem posso renunciar hoje. Preciso dar 2 semanas de aviso. Sofia. A voz de Gabriel ficou mais firme. Você não está mais em posição de negociar horários de trabalho comum. Eu pago sua dívida com o hospital se necessário. Mas você renuncia hoje. Preciso de uma esposa, não de uma enfermeira com 2 empregos. O tom dele a irritou, mas ela engoliu a resposta. 300 mil reais. A vida de sua mãe. Está bem. Onde nos encontramos amanhã? Meu apartamento. Vou mandar o endereço por mensagem. Às 10 da manhã. Gabriel desligou sem se despedir. E Sofia ficou olhando para o telefone, se perguntando se havia acabado de cometer o maior erro de sua vida. O endereço que Gabriel enviou levou Sofia a um dos prédios mais luxuosos de Ipanema. 22 andares de vidro e aço com vista direta para a praia. Portaria com 3 recepcionistas e um hall de entrada que parecia saído de uma revista de decoração. Sofia se sentiu ainda mais deslocada que no Copacabana Palace. Senhorita Miranda, um dos recepcionistas se aproximou. O senhor Mendes a está esperando. Cobertura, elevador privativo. O elevador subiu direto ao último andar e as portas se abriram diretamente dentro do apartamento de Gabriel. Sofia prendeu a respiração. O espaço era enorme. O que deveria ser a sala de estar tinha o tamanho do apartamento inteiro onde ela morava. Grandes janelas do chão ao teto ofereciam uma vista panorâmica da praia de Ipanema, e a decoração era moderna e minimalista, predominantemente em tons de cinza e branco. Pontual. Gosto disso. Gabriel apareceu vindo de um corredor, vestindo jeans escuros e uma camisa branca. Parecia mais relaxado que no hotel, mas ainda intimidador. Quer café? Por favor. Ele a guiou até a cozinha americana, completamente equipada com eletrodomésticos que Sofia só havia visto em revistas. Gabriel preparou o café em uma máquina que provavelmente custava mais que seu salário mensal. Seu apartamento é impressionante, disse Sofia, ainda tentando processar o espaço. Vai ser seu também pelos próximos 12 meses. Gabriel serviu o café em xícaras de porcelana. Vamos ao escritório. Meu advogado está nos esperando. O escritório era uma sala menor, mas ainda assim elegante, com uma mesa de vidro grande e estantes repletas de livros de negócios e tecnologia. Um homem de cerca de 50 anos, careca e de óculos, se levantou quando eles entraram. Sofia, este é Roberto Almeida, meu advogado. Roberto, Sofia Miranda. Roberto apertou a mão dela com firmeza. Prazer conhecê-la, senhorita Miranda. Preparei o contrato conforme as especificações do Gabriel. Gostaria de revisar os termos antes de assinarmos. Sofia se sentou à mesa, enquanto Roberto abria uma pasta com documentos. O contrato tinha várias páginas, cheias de termos jurídicos que ela mal entendia. Vou resumir os pontos principais, disse Roberto. Casamento civil na sexta-feira, duração de exatamente 12 meses. Senhorita Miranda receberá 300 mil reais, sendo metade no dia do casamento e metade após os 12 meses. Durante esse período, ela residirá neste apartamento, participará de eventos sociais como esposa do Sr. Mendes e manterá a aparência de um casamento real para familiares, amigos e mídia. E minha privacidade? Perguntou Sofia. Quartos separados conforme combinado, respondeu Gabriel. Você terá a suíte do final do corredor, completamente privada. Há também cláusulas de confidencialidade, continuou Roberto. A senhorita não pode revelar a natureza contratual do relacionamento a ninguém, nem durante nem após o término do acordo. Violação dessa cláusula resultará em devolução integral do dinheiro e processo por danos morais.
Sofia sentiu um frio no estômago. Quer dizer que não posso contar nem para minha mãe? Nem para sua mãe, confirmou Gabriel. Pelo que sei, ela já está desconfiada. Terá que convencê-la de que é um casamento real. A ideia de mentir para Lúcia a deixou desconfortável, mas ela assentiu. Sua mãe não poderia saber a verdade mesmo. Ficaria ainda mais preocupada. Existe também uma cláusula de comportamento, disse Roberto, folheando as páginas. Ambas as partes devem manter conduta adequada durante o período do contrato. Nenhum relacionamento extraconjugal público, nenhum escândalo que possa comprometer a imagem do casal. Relacionamento extraconjugal? Sofia olhou para Gabriel. Quer dizer que não posso namorar ninguém durante um ano? Assim como eu também não posso, respondeu Gabriel sem emoção. Faz parte do acordo. Sofia passou a próxima hora lendo cada cláusula, fazendo perguntas, tentando entender completamente no que estava se metendo. O contrato era rigoroso, mas justo dentro dos termos estabelecidos. Gabriel não estava tentando enganá-la, estava sendo claro sobre as expectativas. Tem certeza de que quer fazer isso? Perguntou Roberto quando ela pegou a caneta. Sofia olhou pela janela do escritório. Dali podia ver parte da favela da Rocinha no horizonte, um lembrete de onde vinha e do que estava deixando para trás. Pensou em sua mãe, provavelmente neste momento, pesquisando sobre tratamentos alternativos que não existiam. Tenho certeza. Ela assinou seu nome em 3 cópias diferentes, e Gabriel fez o mesmo. Roberto organizou os documentos e os guardou na pasta. Parabéns, disse ele, mas não parecia estar comemorando. Vocês se casam na sexta-feira às 14h, no cartório de Ipanema. Quando Roberto saiu, Gabriel e Sofia ficaram sozinhos no escritório. Ele se recostou na cadeira, observando-a com aqueles olhos verdes analíticos. Algum arrependimento? Perguntou. Ainda não, respondeu Sofia honestamente. E você? Eu nunca me arrependo de decisões de negócios. Gabriel se levantou. Amanhã de manhã vamos fazer seu enxoval. Você vai precisar de roupas adequadas para os eventos que vamos frequentar. Não precisa gastar dinheiro comigo. Tenho roupas. Gabriel a olhou de cima a baixo, não de forma desrespeitosa, mas claramente avaliativa. Sofia, você vai ser apresentada como minha esposa para pessoas que julgam primeiro pela aparência. Não é uma questão de você não ser bonita. Você é. Mas você precisa parecer que pertence ao meu mundo. A forma como ele disse isso, matter of fact, sem malícia, mas também sem delicadeza, a fez sentir pequena. Ela assentiu silenciosamente. Às 9h na porta. Vamos ao Shopping Leblon. Sofia concordou e se dirigiu ao elevador. Quando as portas se fecharam, ela se viu refletida no espelho do elevador. Em 2 dias, seria a esposa de Gabriel Mendes. A pergunta que não conseguia sair de sua cabeça era quem ela seria quando isso terminasse. Sofia acordou às 6h na quinta-feira, mesmo sem o despertador. Havia dormido pouco, entre a ansiedade do que estava por vir e a estranheza de saber que seria sua última noite no pequeno quarto em Madureira por muito tempo. Lúcia já estava acordada, preparando café na cozinha, quando ela saiu do banho. Como você está se sentindo, filha? Perguntou Lúcia, servindo pão com manteiga no prato de Sofia. Nervosa, admitiu Sofia. Hoje vamos fazer compras. Amanhã é o casamento. Tudo está acontecendo muito rápido. Você tem certeza de que esse homem é confiável? Não é algum tipo de golpe? Sofia mostrou o contrato que havia trazido para casa na noite anterior. Ele é real, mãe. Pesquisei tudo sobre ele na internet. É um empresário sério. Lúcia folheou as páginas sem entender muito dos termos jurídicos, mas Sofia podia ver a preocupação nos olhos dela. Só promete que vai me ligar todos os dias, que não vai desaparecer da minha vida. Nunca, mãe. Nada vai mudar entre nós. Às 9h, Sofia estava na portaria do prédio de Gabriel, vestindo sua melhor calça jeans e uma blusa branca simples. Gabriel desceu alguns minutos depois, impecável como sempre, dessa vez em um terno azul marinho. Pronta? Perguntou, observando-a rapidamente. Acho que sim. Eles saíram do prédio e Gabriel a guiou até uma BMW preta estacionada na vaga privativa. Sofia nunca havia entrado em um carro tão luxuoso. O interior era todo em couro bege, com painéis digitais que pareciam saídos de um filme de ficção científica. Primeira parada, cabelo e maquiagem, disse Gabriel enquanto dirigia pelas ruas de Ipanema.
Depois roupas, sapatos, acessórios. Vai ser um dia longo. Gabriel, eu... Sofia hesitou. Você não precisa gastar tanto dinheiro comigo. Sei que é parte do acordo, mas me sinto mal. Gabriel olhou para ela pelo retrovisor quando pararam no semáforo. Sofia, você vai conhecer minha família no sábado. Minha mãe, meus tios, primos. São pessoas que julgam pela aparência antes mesmo de abrir a boca. Se você não parecer à altura, vão desconfiar imediatamente. E como eu deveria parecer? Como alguém por quem um homem como eu se apaixonaria de verdade? A resposta dele a deixou sem palavras. Havia algo na forma como disse isso. Não cruel, mas pragmático, de um jeito que a fez sentir como um produto sendo preparado para a venda. O primeiro destino foi um salão de beleza em Leblon, que Gabriel disse ser o melhor do Rio. Sofia nunca havia estado em lugar assim. Eram 3 andares de puro luxo, com recepcionistas que pareciam modelos e uma decoração que misturava mármore branco com dourado. Senhor Mendes, uma mulher loira de cerca de 40 anos, elegantemente vestida, se aproximou assim que entraram. É um prazer tê-lo aqui, e esta deve ser a famosa Sofia. Gabriel a apresentou como Carla, proprietária do salão. Carla, esta é minha noiva, Sofia. Nos casamos amanhã. Que romântico! Um casamento relâmpago. Carla bateu palmas. Sofia, querida, você é linda. Vamos apenas realçar sua beleza natural. Pelas próximas 4 horas, Sofia foi submetida a uma transformação completa. Primeiro, o cabelo. Seus fios castanhos lisos foram cortados em camadas modernas e receberam luzes sutis que os deixaram com um brilho dourado. Depois, uma sessão de maquiagem com uma profissional que explicou cada produto que usava. Sua pele é perfeita, comentou a maquiadora. Só precisa de uma base leve e um destaque nos olhos. Eles são sua característica mais bonita. Quando finalmente se olhou no espelho, Sofia mal se reconheceu. Ainda era ela, mas uma versão polida, sofisticada, que parecia pertencer ao mundo de Gabriel. Ficou perfeita, disse Gabriel quando ela saiu do salão. E pela primeira vez, havia algo diferente em sua voz. Não apenas aprovação comercial, mas genuína admiração. A próxima parada foi o Shopping Leblon, diretamente para uma loja de roupas femininas que Sofia só conhecia de vitrines. A vendedora, uma mulher morena e elegante chamada Patrícia, já os esperava. O senhor Gabriel me explicou o que precisamos, disse Patrícia. Roupas para eventos sociais, algumas peças casuais elegantes e, claro, algo especial para a lua de mel. Não vamos ter lua de mel, disse Sofia rapidamente. Claro que vamos, corrigiu Gabriel. Um fim de semana em Búzios. Precisamos manter as aparências. Sofia o olhou surpresa. Isso não havia sido mencionado no contrato. Pelas próximas 2 horas, ela experimentou dezenas de roupas. Vestidos de cocktail, conjuntos para almoços sociais, roupas casuais de marcas que ela nunca imaginou vestir. Patrícia tinha um olho apurado e escolhia peças que realçavam o corpo de Sofia, sem serem vulgares. Este aqui é perfeito para você, disse Patrícia, mostrando um vestido azul marinho que abraçava o corpo de Sofia de forma elegante. Sofisticado, mas jovem. Gabriel, que havia ficado sentado em uma poltrona respondendo e-mails no celular, levantou os olhos quando Sofia saiu do provador. Ela o viu engolir em seco antes de assentir a aprovação. Leve este, disse simplesmente. Depois de roupas, foram para sapatos, bolsas, joias delicadas. Gabriel pagou tudo sem pestanejar, mas Sofia fazia as contas mentalmente. Em um dia, ele havia gastado mais de 50 mil reais nela. Por que está fazendo tudo isso? Perguntou quando estavam voltando para o apartamento dele, o banco de trás do carro cheio de sacolas. Porque preciso que seja convincente. Não, Gabriel. Por que realmente? Você é rico, bonito, inteligente. Poderia encontrar uma mulher que se casasse com você de verdade. Gabriel ficou em silêncio por um longo tempo, os olhos fixos no trânsito. Porque mulheres que se casariam comigo de verdade querem coisas que não posso dar. Como o quê? Amor. A resposta simples e crua a deixou sem palavras. Havia uma tristeza na voz dele que ela não havia percebido antes. Uma vulnerabilidade que ele escondia bem. Quando chegaram ao apartamento, Gabriel a ajudou a carregar as sacolas até o quarto que seria dela.
Era uma suíte espaçosa com cama king size, closet enorme e banheiro privativo. As janelas davam vista para o mar, e a decoração era elegante em tons de bege e branco. Amanhã, às 2 da tarde, disse Gabriel da porta. Vista algo elegante, mas não muito chamativo. Só vamos nós dois, 2 testemunhas e o juiz. Gabriel? Sofia o chamou quando ele já estava saindo. Sim? Obrigada. Por tudo isso. Sei que é parte do acordo, mas... Obrigada. Ele assentiu sem sorrir. Descanse bem, Sofia. Amanhã nossa vida muda. Sofia acordou na sexta-feira às 6 da manhã com o estômago embrulhado. Hoje ela se casaria com um homem que mal conhecia, por dinheiro para salvar a vida de sua mãe. Quando colocava dessa forma, parecia surreal. Ela se levantou e foi até a janela do quarto em Madureira, observando o movimento matinal nas ruas. Em algumas horas estaria morando em Ipanema, dormindo em uma cama que custava mais que tudo que possuía. A vida que conhecia estava prestes a acabar, pelo menos pelos próximos 12 meses. Sofia? Lúcia bateu na porta. Posso entrar? Claro, mãe. Lúcia entrou carregando uma pequena caixa de veludo azul. Quero que você use isso hoje. Sofia abriu a caixa e encontrou um colar delicado com um pingente em formato de coração, o mesmo que Lúcia sempre usava. Era da sua avó, explicou Lúcia. Ela me deu quando casei com seu pai, disse que traria proteção e sorte no casamento. Sei que sua situação é diferente, mas quero que tenha um pedacinho da nossa família com você. Sofia abraçou a mãe, sentindo as lágrimas queimarem os olhos. Obrigada, mãe. Promete que vai ser feliz? Promete que não vai se esquecer de quem você é? Prometo. 2 horas depois, Sofia estava no banheiro da suíte do apartamento de Gabriel, se arrumando para o próprio casamento. Havia escolhido um vestido de seda creme, elegante, mas não ostensivo, com sapatos de salto médio que Patrícia havia selecionado. O colar da avó estava ao redor do pescoço, um lembrete de suas raízes. Uma batida na porta a interrompeu. Sofia, posso entrar? Era a voz de Gabriel. 1 minuto. Ela checou a aparência uma última vez no espelho e abriu a porta. Gabriel estava impecável em um terno cinza carvão com gravata azul marinho. Quando a viu, parou no meio do movimento, os olhos percorrendo o vestido até encontrar os dela. Você está... linda, disse, e havia algo genuíno em sua voz. Obrigada. Você também está muito elegante. Gabriel tirou uma pequena caixa do bolso. As alianças. Precisamos usar durante o ano todo. Sofia abriu a caixa e prendeu a respiração. Eram alianças simples, mas elegantes, em ouro branco, com pequenos diamantes. Provavelmente custavam mais que seu salário anual. Gabriel, são lindas, mas... fazem parte da encenação, disse ele, colocando a aliança no próprio dedo. Posso? Sofia estendeu a mão esquerda e sentiu um arrepio quando os dedos dele tocaram os seus para colocar a aliança. Encaixou perfeitamente. Como você sabia o meu número? Tenho meus métodos. O cartório de Ipanema estava quase vazio quando chegaram. Gabriel havia escolhido um horário no meio da tarde de sexta-feira, quando haveria menos movimento. As testemunhas eram Roberto, o advogado, e Patrícia, a vendedora da loja, que Gabriel havia convidado especialmente para dar mais credibilidade ao relacionamento. Nervosa? Perguntou Gabriel enquanto esperavam ser chamados. Um pouco, admitiu Sofia. Você? Eu não fico nervoso. Nunca? Gabriel a olhou com uma expressão que ela não conseguiu decifrar. Raramente. Gabriel Mendes e Sofia Miranda? A oficial do cartório os chamou. O juiz era um homem idoso e simpático que os cumprimentou com um sorriso caloroso. Que bom ver um casal jovem se casando. Vocês se conhecem há muito tempo? Alguns meses, respondeu Gabriel suavemente. Mas quando você sabe, você sabe. Que romântico. E você, Sofia? Como se sente? Sofia olhou para Gabriel, que a observava atentamente. Sinto que estou tomando a decisão certa. A cerimônia foi rápida e formal. Eles repetiram os votos tradicionais, trocaram alianças oficialmente e assinaram os documentos. Em menos de 20 minutos, Sofia Miranda havia se tornado Sofia Mendes. Pode beijar a noiva, anunciou o juiz com entusiasmo. Sofia sentiu o pânico. Isso não havia sido discutido. Gabriel se aproximou dela, colocou uma mão suavemente em seu rosto e a beijou levemente nos lábios.
Foi um beijo casto, apropriado para a ocasião, mas Sofia sentiu uma onda de calor que não esperava. Parabéns ao casal, disse o juiz batendo palmas. Roberto e Patrícia também parabenizaram. Patrícia até tirou algumas fotos com o celular para as redes sociais, como explicou. Quando saíram do cartório, Gabriel sugeriu um café em um lugar próximo para celebrar. Sentados em uma cafeteria charmosa em Ipanema, com Patrícia postando fotos do casamento surpresa nas redes sociais, Sofia se deu conta de que havia realmente acontecido. Como você se sente, senhora Mendes? Perguntou Gabriel com um meio sorriso. Estranha, respondeu ela honestamente. Ainda não acredito que fiz isso. Arrependida? Sofia olhou para a aliança em seu dedo, depois para o homem que agora era oficialmente seu marido. Pergunte-me novamente em 1 ano. Gabriel riu, a primeira vez que ela o ouvia rir genuinamente. Justo. Quando Patrícia se despediu e Roberto foi embora, Gabriel e Sofia ficaram sozinhos na cafeteria. O peso do que haviam feito começou a se instalar entre eles. Então, disse Sofia, o que acontece agora? Agora você se muda oficialmente para o apartamento. Amanhã conhece minha família e na segunda-feira começamos nossa vida de casados. E Búzios, segunda-feira à tarde, 3 dias. Preciso que postemos algumas fotos, que pareça uma lua de mel real. Sofia assentiu brincando com a aliança no dedo. Gabriel, posso fazer uma pergunta pessoal? Pode tentar. Por que você realmente não quer se casar de verdade? Qual é a verdadeira razão? Gabriel ficou em silêncio por um longo momento, observando o movimento na rua através da janela da cafeteria. Porque amor torna as pessoas vulneráveis. E eu não posso me permitir ser vulnerável. Por quê? Porque pessoas vulneráveis se machucam. E eu já me machuquei o suficiente. Havia uma dor antiga na voz dele, algo que ia muito além de questões de negócios ou heranças. Sofia quis perguntar mais, mas algo na expressão dele a impediu. Vamos para casa, disse Gabriel se levantando. Sua nova casa. Enquanto voltavam para o apartamento em Ipanema, Sofia olhou pela janela do carro, observando a cidade passar. Em uma única manhã, sua vida havia mudado completamente. Agora era casada, rica, pelo menos temporariamente, e morando em um dos bairros mais caros do Rio. Mas olhando para Gabriel dirigindo ao seu lado, sério e distante mesmo depois de terem acabado de se casar, ela se perguntou se não havia trocado uma prisão por outra. A diferença é que esta prisão tinha vista para o mar. Sofia acordou no sábado de manhã em sua nova cama, desorientada por alguns segundos. O quarto em Ipanema era silencioso, muito diferente dos ruídos matinais de Madureira. Pela janela, podia ver o mar calmo sob o sol dourado, e por um momento quase esqueceu que tudo aquilo era temporário. Vestiu um hobby que encontrou no closet e saiu do quarto. O apartamento estava silencioso, mas o cheiro de café vinha da cozinha. Gabriel estava sentado na bancada americana, já vestido casualmente, mas elegante, lendo algo no tablet enquanto tomava café. Bom dia, disse ele sem levantar os olhos. Dormiu bem? Melhor do que esperava. Sofia serviu café para si mesma. A que horas vamos para a casa da sua mãe? 12:00. O almoço é às 2:00. Gabriel finalmente a olhou. Sofia, preciso te preparar para o que vai encontrar hoje. Ela se sentou na banqueta ao lado dele. Sua família é difícil? Minha família é complexa. Minha mãe, Helena, é dona de casa que nunca trabalhou um dia na vida, mas administra as questões sociais da família como uma CEO. Ela vai te examinar dos pés à cabeça e fazer perguntas aparentemente inocentes que são, na verdade, interrogatórios. Sofia sentiu o estômago se contrair. Que tipo de perguntas? Sobre sua família, sua educação, como nos conhecemos, seus planos para o futuro. Ela tem um talento especial para detectar mentiras. E seu pai? Morreu há 5 anos. Foi ele que montou a empresa, meu avô apenas herdou e expandiu. Meu pai era mais simples, menos interessado em status social. Havia uma melancolia na voz de Gabriel quando falou do pai. Você sente falta dele? Todos os dias. Gabriel fechou o tablet. Especialmente em momentos como este, quando preciso lidar com os jogos sociais da família. Quem mais vai estar lá? Meus tios, Roberto e Márcia. Ele é advogado, ela é decoradora. Tem 2 filhos. Fernando, que tem 28 anos e trabalha na empresa,
E Camila, 25, recém-formada em arquitetura. Todos vão querer saber tudo sobre você. Sofia bebeu o café tentando processar todas as informações. E qual é a nossa história? Como nos conhecemos? Gabriel se levantou e foi até o balcão, voltando com uma pasta. Estudei tudo ontem à noite, nossa versão oficial. Nos conhecemos há 4 meses em uma palestra sobre tecnologia na PUC. Você estava lá por interesse pessoal em inovação hospitalar. Eu me interessei por sua perspectiva sobre humanização da tecnologia. Isso é bem específico. Tem que ser. Minha família é detalhista. Gabriel abriu a pasta, revelando fotos impressas. Mandei Patrícia tirar essas fotos ontem à tarde, depois do cartório. Vamos postar algumas nas redes sociais para criar um histórico. Sofia olhou as fotos. Elas realmente pareciam um casal apaixonado. Gabriel sorrindo genuinamente, enquanto ela ria de algo que ele havia dito. Os dois caminhando de mãos dadas pela praia. Um beijo na testa dela, no pôr do sol. Patrícia tinha talento para capturar momentos que pareciam espontâneos. Somos convincentes, admitiu Sofia. Temos que ser. Às meio-dia, eles estavam no carro a caminho da Barra da Tijuca, onde a mãe de Gabriel morava. Durante o trajeto, Gabriel atestou sobre os detalhes da história deles, como um diretor ensaiando com uma atriz antes da estreia. Onde você morava quando nos conhecemos? Madureira, mas estava economizando para me mudar para um lugar mais próximo do hospital. Por que se interessou por tecnologia hospitalar? Porque sempre acreditei que a tecnologia pode humanizar o cuidado médico, não o contrário. Quando você soube que estava apaixonada por mim? Sofia hesitou. Na segunda vez que saímos, você me levou para jantar em um restaurante simples em Santa Teresa, porque disse que queria conhecer meus gostos, não impressionar com os seus. Gabriel assentiu aprovação. Boa. Mostra que sou atencioso. E você tem personalidade. A casa de Helena Mendes era uma mansão imponente com jardins extensos e vista para a praia da Barra. Quando Gabriel estacionou, Sofia respirou fundo. Lembra, disse Gabriel, desligando o motor. Somos apaixonados, mas não melosos, respeitosos, mas naturais. E, acima de tudo, convincentes. Helena Mendes os esperava na porta principal. Era uma mulher elegante de cerca de 55 anos, cabelos loiros impecavelmente arrumados, vestindo um conjunto de linho bege que provavelmente custava mais que o salário mensal de Sofia. Seu sorriso era caloroso, mas seus olhos eram calculistas. Gabriel, meu filho, ela o beijou no rosto, depois se voltou para Sofia. E esta deve ser a famosa Sofia que me roubou meu filho. É um prazer conhecê-la, dona Helena, disse Sofia, estendendo a mão. Helena ignorou a mão estendida e a beijou no rosto. Que formalidade é essa? Agora somos família. Me chama de Helena, querida. Mãe, onde está todo mundo? Perguntou Gabriel. No terraço. Estão ansiosos para conhecer sua esposa. Helena entrelaçou o braço no de Sofia. Querida, preciso dizer que você é ainda mais bonita do que nas fotos. Gabriel tem bom gosto. Eles foram conduzidos para um terraço espaçoso, onde outras pessoas os esperavam. Roberto Mendes, o tio de Gabriel, era um homem alto e sisudo, que se levantou para cumprimentá-los. Márcia, sua esposa, era uma mulher vibrante de cabelos cacheados, que imediatamente envolveu Sofia em um abraço. Que alegria! Finalmente, Gabriel trouxe alguém especial para conhecermos, exclamou Márcia. Fernando, o primo de Gabriel, era parecido com ele, mas menos imponente, com um sorriso mais fácil. Camila, sua irmã, era uma jovem bonita e elegante que cumprimentou Sofia educadamente, mas com certa reserva. Durante o almoço, as perguntas começaram. Helena liderava o interrogatório disfarçado de conversa familiar. Sofia, querida, Gabriel me disse que vocês se conheceram na PUC. Você estuda lá? Não, estava assistindo a uma palestra sobre tecnologia hospitalar. Trabalho como enfermeira e sempre tive interesse em inovação médica. Que interessante. E sua família, são do Rio? Minha mãe é. Meu pai morreu quando eu era adolescente. Sofia usou a verdade sempre que possível, como Gabriel havia sugerido. Que pena, querida. E sua mãe, o que faz? Sofia hesitou por uma fração de segundo. Ela trabalha em limpeza. Sempre foi muito trabalhadora. Um silêncio breve se instalou à mesa. Sofia sentiu todos os olhares sobre ela,
e percebeu que havia cometido um erro. No mundo deles, admitir origens humildes poderia ser visto como inadequado. Foi Gabriel quem quebrou o silêncio. Sofia tem valores que admiro muito. Sempre acreditou no valor do trabalho honesto. Claro, disse Helena rapidamente. O trabalho dignifica o homem, não é mesmo? Mas Sofia percebeu o olhar que Helena trocou com Roberto. Mental note taken. E como foi o pedido de casamento? Perguntou Camila, mudando de assunto. Gabriel segurou a mão de Sofia sobre a mesa. Foi simples. Estávamos caminhando na praia de Ipanema ao pôr do sol, e eu simplesmente soube que não queria passar um dia da minha vida sem ela. Que romântico, suspirou Márcia. E você, Sofia, como se sentiu? Surpresa, respondeu Sofia honestamente. Gabriel não é o tipo de homem que imaginei que faria pedidos românticos na praia. Todos riram, e Gabriel apertou sua mão. Ela me conhece bem, disse, e havia algo genuíno em sua voz. O resto do almoço fluiu melhor. Sofia se esforçou para ser simpática sem ser bajuladora, inteligente sem ser presunçosa. Quando Helena perguntou sobre seus planos profissionais, ela disse que pretendia se especializar em gestão hospitalar, combinando seu conhecimento clínico com inovação tecnológica. Que ambiciosa, comentou Fernando. Gabriel escolheu bem, beleza e cérebro. Depois do almoço, enquanto os homens conversavam sobre negócios, Helena levou Sofia para conhecer a casa. Era uma tour que claramente também era um teste. Esta sala era do pai de Gabriel, disse Helena, mostrando um escritório elegante. Ele passava horas aqui trabalhando. Gabriel herdou essa dedicação. Ele fala do pai com muito carinho, disse Sofia. Eles eram muito próximos. A morte de Eduardo foi difícil para Gabriel. Ele ficou mais fechado depois disso. Helena olhou para Sofia intensamente. Espero que você consiga abrir o coração dele novamente. Havia algo na forma como Helena disse isso que fez Sofia se perguntar se ela suspeitava de alguma coisa. Quando estavam voltando para o terraço, Helena parou e segurou o braço de Sofia. Posso fazer uma pergunta pessoal, querida? Claro. Você ama meu filho de verdade? A pergunta a pegou desprevenida. Sofia olhou nos olhos de Helena e viu uma mãe genuinamente preocupada com a felicidade do filho. Sim, disse, e percebeu que a mentira saiu com mais facilidade do que esperava. Muito. Helena sorriu, mas Sofia percebeu que o sorriso não chegou aos olhos. Na segunda-feira de manhã, Sofia fez sua mala para Búzios com sentimentos conflitantes. Havia dormido mal, pensando na conversa com Helena e nas nuances que havia perdido durante o almoço familiar. Gabriel estava no escritório falando ao telefone sobre questões da empresa, quando ela terminou de arrumar suas coisas. Prontas? Perguntou ele quando desligou. Acho que sim. Gabriel, posso perguntar uma coisa sobre ontem? Ele parou de guardar documentos na pasta. Claro. Sua mãe suspeita de alguma coisa? Gabriel ficou em silêncio por um momento. Minha mãe suspeita de tudo sempre. É da natureza dela. Mas você se saiu bem. Não sei não, senti que cometi alguns erros. O da sua mãe trabalhar com limpeza? Sofia assentiu, sentindo-se envergonhada. Deveria ter mentido? Não. Honestidade sempre que possível. Só que eles vão precisar de tempo para processar que escolhi alguém de origens tão diferentes. Isso é um problema? Gabriel a olhou diretamente. Para mim? Não. Para eles? Vamos descobrir. A viagem para Búzios levou 2 horas, e Gabriel dirigiu a maior parte do tempo em silêncio, ocasionalmente atendendo ligações de trabalho pelo viva voz. Sofia aproveitou para observar a paisagem mudando da agitação urbana do Rio para a beleza natural da região dos lagos. Já esteve em Búzios antes? Perguntou Gabriel quando entraram na cidade. Nunca, sempre quis conhecer, mas nunca teve condições financeiras. Ele completou sem julgamento. A pousada que Gabriel havia escolhido era pequena e charmosa, com vista direta para a Praia da Tartaruga. Quando chegaram, a recepcionista os cumprimentou